Atualizações sobre SAF no Fluminense. Novamente o assunto à tona e outra vez com o jornalista Lauro Jardim, do Jornal o Globo. Vamos saber sobre tudo depois da vinheta. Aqui é o canal do Leandro Dias, eu falo sobre futebol e Fluminense diariamente. Você já pode me ajudar deixando o like nesse vídeo aqui e também fazer a inscrição no canal, caso não seja um inscrito. Avalie também a possibilidade de se tornar membro do canal para nos fortalecer ainda mais e ter benefícios. Vamos ao assunto do vídeo. E geralmente, quando se fala em SAF, é nos momentos que o Fluminense está rateando. As vitórias cessam, o time passa a jogar um futebol ruim, mas não é o caso. O Fluminense, há 6 partidas, não sabe o que é derrota, o futebol não é lá essas coisas, mas dentro de campo tem dado resultado. E mesmo assim, a notícia de SAF aconteceu nesta segunda-feira, 18 de agosto, novamente através do jornalista Lauro Jardim, torcedor do Fluminense, um cara de muitas fontes, tanto dentro do Fluminense quanto no BTG, a empresa que foi contratada pelo Fluminense para poder captar potenciais investidores. Então vamos fazer o seguinte, ler a matéria que foi postada na manhã desta segunda-feira no Jornal o Globo, e eu vou trazer aqui as minhas impressões, o que essa matéria diz para mim. E aí você participa colocando nos comentários. Vamos nessa? Tá aí, pessoal. Esse é o título da reportagem, está lá no Jornal o Globo, na sua edição online, do Lauro Jardim. Diretoria do Flu aceita a proposta do BTG para a SAF. A notícia foi publicada nesta manhã de segunda-feira, dia 18, às 9h22. Vamos ver o corpo da matéria. Lá embaixo, a SAF do Fluminense avançou algumas casas. A diretoria do clube aceitou a proposta do BTG Pactual e decidiu levá-la à Assembleia. Preste atenção, eu vou explicar isso aqui já já. Ou seja, todos os sócios do clube com mensalidade em dia poderão votar se aceitam os termos do contrato ofertado pelo banco. São cerca de 59 mil sócios, esse número já caiu bem, mas na última eleição para presidente, a que reelegeu Mário Bittencourt, apenas 3.700 votaram. Esse deve ser o quórum provável da votação, e deve ser menor ainda, já já eu explico. O BTG propõe a criação de um fundo que terá como cotistas tricolores ilustres, um deles o próprio dono do banco, André Esteves. Seguindo, precavida, a diretoria do Fluminense contratou uma grande empresa de comunicação, preste atenção, para montar a estratégia de divulgação da proposta. Com problemas recentes em SAFs, como as do Vasco e do Botafogo, fica claro que uma ação de comunicação planejada é necessária para evitar ruídos causados pela oposição. Olha aí, ó. Está previsto que já em setembro o clube comece a divulgar a proposta do BTG. E último parágrafo, para CEO da SAF, o nome escolhido, vejam só, é o de Mário Bittencourt, cujo mandato como presidente do Flu acaba no final do ano. Então vamos lá, pessoal, vamos tentar dissecar essa reportagem, entender um pouco os meandros dela. Bom, primeiro que o Lauro fala que a proposta foi aceita. Mas que proposta? Levada ao BTG, os valores não serão divulgados. Isso tudo vai ser colocado numa Assembleia Geral. E o que significa ir para a Assembleia Geral? Os sócios vão votar sim ou não para a SAF. Mas o que chama a atenção da reportagem é que antes de ela ser votada pelos sócios, teoricamente deveria passar pelo Conselho Deliberativo. O que já sabemos será algo protocolar. O Conselho Deliberativo é todo do presidente Mário Bittencourt e o que for apresentado lá será aprovado, se não por unanimidade, mas pela maioria. Mas o rito é esse. Vai para o Conselho, depois para a Assembleia. Já teve essa reunião do Conselho? Não teve? Notícias não saíram quanto a isso. Então, fica um pouco confusa essa informação de aceitou e que se dane o Conselho, é isso? A matéria fala daquilo que já foi trazido em outras oportunidades, até pelo José Ilan no canal dele, de que haverá um fundo de cotistas tricolores, tem uma quantidade X de cotas que serão adquiridas para cada um, e que eles necessariamente precisam ser tricolores.
Negócio que, sinceramente, para tentar pegar otário, já que apela para o lado passional. Olha, fica tranquilo, a gente vai ter aqui alguns investidores, mas são todos tricolores, todos amam o clube como se isso fosse uma grande coisa. Como vocês podem ver, o número é muito menor do que aquele divulgado pelo Lauro. 38.700 sócios o Fluminense tem atualmente. E aí ele coloca na reportagem que o número o quórum, né? A quantidade de sócios que vão participar dessa escolha ou não da SAF vai ser em torno de 3.700. Será muito menor. Uma questão simples. O número de sócios caiu mais de 21 mil em relação ao número que o Lauro colocou na reportagem. Então, esse é outro detalhe que chama atenção aqui nessa matéria. Outro ponto importante da reportagem é que o Fluminense vai contratar uma empresa de comunicação para fazer a divulgação da proposta da SAF. E o que isso me parece? Nada mais do que um convencimento dos sócios de que essa proposta precisa passar. E é muito curioso que os sócios, conselheiros principalmente, eles não possam ver ou não tenham acesso a uma outra oferta. Definiram essa proposta, vai ser essa proposta, é sim ou não, e acabou. E pela matéria do Lauro e o modus operandi dessa atual gestão, essa empresa de comunicação que vai ser buscada no mercado para acabar com ruídos da oposição, de acordo com a reportagem, nada mais é do que uma tentativa de convencer o sócio de que essa SAF, a única que foi apresentada, a única oferta na mesa, precisa sair do papel, precisa passar, o Fluminense se tornar SAF com essa proposta apresentada pela gestão. Então, o que está se desenhando para mim? Em setembro, o Lauro diz que o clube vai começar a divulgar os termos da proposta para a criação da SAF. Eleição é em novembro. Então, meus amigos, o que está se costurando é uma tentativa hercúlea para aprovação dessa SAF ou para aceitação dela, condicionada à vitória do vice-geral Matheus Montenegro, que será lançado candidato da situação em substituição ao presidente Mário Bittencourt. Isso está muito claro, eu acho que a matéria esmiuça bem esse esforço que a diretoria vai fazer para poder condicionar uma coisa ou outra. Você que é SAF, quer ver o Fluminense sair do buraco, o modelo associativo já não cabe, vote em Matheus Montenegro que a SAF vai sair. Mas aí temos a cereja do bolo, que é o último parágrafo dessa matéria. Para CEO da SAF, o nome escolhido é o de Mário Bittencourt, cujo mandato como presidente do Flu acaba no final do ano. Aqui eles vão ter que rebolar. Porque por mais que o Mário tenha uma aceitação grande por parte da torcida, não fiquem só atentos à rede social, não. Fora da bolha de Twitter, de Instagram, de Facebook, cara, o Mário, pode ter certeza, ele tem um nome muito bem quisto por grande parte da torcida do Fluminense. Só que esse movimento não é muito fácil da gestão fazer o torcedor engolir. Você colocar o atual presidente para negociar as duas pontas. Qual é o pulo do gato? Matheus Montenegro eleito, Mário fora do processo. O que impediria o Mário Bittencourt em 2026 ser nomeado CEO da SAF se ele já não é mais o presidente do Fluminense? Percebe o que pode acontecer? Percebe o que pode estar sendo costurado? E é o que eu acredito. Então, nesse momento, eu imagino que a gestão vai deixar o nome do Mário um pouco de lado, embora o Lauro tenha colocado nesse último parágrafo. Não há SAF no Fluminense sem o Mário como CEO. Mas esse processo eu não acredito que vai ser feito de uma maneira veloz, com poucos meses para a eleição. A gente já está mais da metade de agosto. A eleição deve ocorrer ali em novembro. Eu não acredito que em 2, 3 meses vão conseguir aprontar uma assembleia para votação dos sócios para sair a SAF. Insisto, creio que vão tentar mostrar para o torcedor, para o sócio, que essa SAF, a única proposta apresentada, é a solução dos problemas do Fluminense, porém, Matheus Montenegro precisa ser eleito. E aí você vai deixando o nome do Mário ali de escanteio, para que no ano que vem, é um processo demorado, aí sim você coloca o nome do Mário. E qual é a objeção? Nenhuma, ele não é mais presidente, não tem mais nenhum conflito ético. O que vocês acham? É isso, galera. Vamos ficar atentos. Qualquer novidade, a gente volta aqui a trocar uma ideia. Antes de sair, deixa o like, se inscreva no canal para me ajudar também. Valeu? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Saudações tricolores.